pessoal, muito bem-vindo ao meu canal do YouTube, Dr. Fernando Gomes. A gente vai conversar hoje sobre um assunto muito interessante com a Camila Santosek, que é minha amiga, neuropsicóloga, também apaixonada pela neurociência aplicada ao comportamento e a toda a questão relacionada com a inteligência. Obrigado, viu, Camila, por participar. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você. Camila, a gente sabe que com a pandemia muita coisa aconteceu diferente, né? A gente sabe que pessoas foram realocadas do que estavam acostumadas a fazer, tiveram que trabalhar em home office, enfim, tudo mudou. O relacionamento dentro de casa e os desafios não acabaram por aí não. Mas, de qualquer forma, todo mundo sempre se preocupa em ter foco e garantir a produtividade. Quando a gente fala de neuropsicologia, e você sabe, né, eu particularmente sou apaixonado pelo trabalho multidisciplinar. Eu entendo que não adianta só a gente fazer uma cirurgia ou prescrever um remédio. É preciso que a gente possa trabalhar de uma forma consciente com a mente humana, porque a gente vai acabar tendo melhores resultados. Eu te pergunto, o que é foco? E é possível trabalhar o foco das pessoas numa situação como essa que a gente está vivendo, da pandemia? Ok. O foco, na realidade, é a capacidade que a pessoa tem de estar realizando uma tarefa e conseguir ignorar os distratores, o que vem acontecendo no ambiente e desenvolver a sua capacidade atencional. Quando a gente fala em atenção, na realidade, a gente tem alguns aspectos atencionais. O foco é um deles, né? Então, a gente tem a capacidade de direcionar a atenção e ignorar os distratores, que é o foco. A gente tem uma capacidade que é a capacidade de atenção sustentada, que é você conseguir manter a atenção por um período prolongado. A gente tem um outro aspecto atencional, que é a atenção dividida e alternada, que é uma capacidade que faz com que a gente consiga realizar uma tarefa, passar para outra tarefa ou fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, assim, tem diversos aspectos atencionais. E hoje a atenção, nesse momento de pandemia, vem sendo muito exigida das pessoas, né? Então, a gente teve uma mudança muito grande, né, no nosso sistema de trabalho. Então, as pessoas tiveram que se adaptar muito rapidamente a um sistema diferente, que é o trabalho remoto, né? Que embora já aconteça há muitos anos e tal, a gente não tinha essa realidade presente no nosso dia a dia. Então, foi um momento de muito desafio, da adaptação do trabalho dentro de casa, e a gente sabe que, assim, o foco, ele para acontecer adequadamente, para você conseguir trabalhar com atenção, com sustentação, você tem que ter algumas condições ideais para que isso não tem um impacto negativo no seu trabalho. Então, você precisa ter uma organização, você precisa ter um ambiente silencioso, você precisa conseguir realizar uma tarefa com começo, meio e fim, né? Então, são aspectos que são importantes e que, frente a esse trabalho novo, que é esse trabalho remoto, em alguns momentos a gente consegue ter isso, em outros momentos não, né? Então, assim, a gente vê hoje estudos que mostram o aumento da produtividade das pessoas com trabalho remoto, né? Isso para quem tem uma condição ideal de trabalho, porque tem outras situações que são muito complicadas. Agora, A o que você pessoa está tem dizendo é o família seguinte, e tal. né? Se a gente pode utilizar algo que venha ajudar o trabalho do cérebro, então, assim, se você quer aumentar o foco, diminua o ruído externo, diminua a oferta de informação externa, porque isso vai favorecer o seu foco. Exatamente, acho que a ideia é essa. Então, quando você, hoje, pensando no trabalho remoto, você criar um ambiente de trabalho dentro da sua casa é importantíssimo. E aí você vai selecionar o melhor lugar para você trabalhar em termos de barulho, que não tenha barulho, né, em termos de silêncio, um local que seja organizado, que te permita a produção, para que você possa focar no que você tem que fazer com o mínimo de distratores possíveis. Só que a gente sabe que essa não é muito a realidade, né? Porque, enfim, dificilmente as pessoas estão sozinhas em casa, né? Então, tem outras coisas acontecendo. Então, a gente também tem que ter, além da capacidade de foco, a capacidade de flexibilidade mental, que é se adaptar a situações e conseguir gerenciar e conseguir desempenhar da melhor forma possível, mesmo com intercorrências. Às vezes você está trabalhando ali concentrado na sua tarefa, quem tem filho, tem barulho de crianças, o cachorro late. Então, são adaptações que precisam ser feitas e a gente precisa ter flexibilidade para que não haja sofrimento com isso, né? E eu acho que, assim, a pandemia nos ensinou bastante coisa em relação à questão do trabalho remoto, né? E até nos trouxe mais tranquilidade para trabalhar de um jeito flexível. Acho que se a gente fosse pensar no trabalho remoto antigamente, era aquela coisa ideal, onde a pessoa deveria estar sentada no escritório, sentada no seu momento de trabalho, parecendo que está no escritório, que nada está acontecendo. Hoje a gente sabe que todos se adaptaram à questão da realidade nesse trabalho remoto. Então, você tem flexibilidade para, se de repente ter uma intercorrência, você poder lidar com aquilo sem ser um grande sofrimento, né? Então, acho que a gente
conseguiu aprender coisas novas com isso, o uso de tecnologia, o trabalho remoto nos propiciou estar mais perto da família, desempenhar as nossas tarefas com uma certa liberdade no sentido da nossa agenda, né? Mas uma liberdade que tem que ser gerenciada para que a pessoa possa ser produtiva. Agora, quando você fala assim, uma liberdade que precisa ser gerenciada, quem já é agraciado pela própria natureza de uma forma muito espontânea realizar isso, ok. Mas quem precisa de uma ajuda pode ter na neuropsicologia um grande aliado, né? Sim. Porque assim, quando a gente fala de psicologia, as pessoas sabem do que a gente está falando. Quando a gente fala de neuropsicologia, a gente fala de um ramo da psicologia que estuda a mente humana, as emoções, as habilidades cognitivas, e aqui a gente está falando das inteligências, utilizando ferramentas como testes específicos que podem ser utilizados para você fazer um diagnóstico, por exemplo, de um déficit de atenção ou de um problema de manter o foco. E esses mesmos testes ou estratégias podem ser utilizados para estimular o cérebro, feito o músculo quando vai para a academia que é exercitado, para que ele possa ter mais foco, ter mais concentração e, consequentemente, mais produtividade. Então, assim, eu acho que é legal a gente falar isso, porque nem sempre as pessoas entendem. A gente coloca neuropsicologia, acha que é um nome legal, um nome bacana, mas não entende a profundidade do que a gente está falando. E eu acho que a grande base, e a gente pode falar um pouquinho sobre isso, né, Camila, do funcionamento da neuropsicologia para mudar o comportamento e ajudar a pessoa é a neuroplasticidade. Isso, exatamente. Você observa isso na prática, né? Quando você pega um paciente ou uma pessoa que está precisando de um apoio a mais, que não tem foco, que não tem atenção, que a memória está ruim, e não é através de um comprimido ou de uma cirurgia, mas através de terapias inteligentes, focadas para aquilo, que a pessoa consegue, então, ter essa faculdade de volta, a memória de volta, a atenção de volta. É isso, a neuropsicologia nos traz essa possibilidade de avaliar o funcionamento do cérebro, né? Então, com instrumentos e técnicas, a gente consegue mapear o funcionamento da pessoa, verificar quais são os pontos fortes e se existem dificuldades. E a partir desse mapeamento que nós fazemos, a gente pode planejar um trabalho que é a reabilitação, né? E a neuropsicologia ela vai trabalhar em duas vertentes, né? Na realidade, tanto em pacientes que têm déficits cognitivos, mas também no desenvolvimento do cérebro, no sentido de potencializar o meu funcionamento. Às vezes eu posso até ter um funcionamento normal, mas eu quero desenvolver mais a minha habilidade. Então, a neuropsicologia, com a reabilitação, consegue trabalhar nessas duas vertentes. E é interessante porque, assim, com a questão da neuroplasticidade, como o cérebro tem essa capacidade de se adaptar, de desenvolver novas conexões e aprender coisas novas, a gente vai trabalhar especificamente com tarefas, com técnicas, com jogos, com atividades, para potencializar essas capacidades. Então, se o paciente tem uma dificuldade de atenção sustentada, a gente consegue trabalhar para melhorar essa capacidade de sustentação da atenção, com jogos, com atividades, com exercícios específicos, e também, além disso, pensar em estratégias compensatórias, porque às vezes a pessoa não necessariamente precisa ter aquela função perfeita para funcionar bem no dia a dia, né? Você pode usar bengalinhas que te faça funcionar melhor. Quando você fala bengalinhas, por exemplo, usar a agenda para ajudar na memória. Isso. Usar ali a lista de telefone que tem no telefone celular, para que você não tenha que armazenar números aleatórios dentro da sua cabeça. Exato, eu posso ter zero memória para compromissos, mas se eu sistematizar o uso de uma agenda, eu vou funcionar adequadamente. Eu vou lembrar de todos os meus compromissos checando a minha agenda, eu vou funcionar adequadamente. Então, essas estratégias compensatórias ajudam a gente a funcionar melhor. E aí, assim, em todas as funções, você vai pensar na atenção, a gente vai desenvolver estratégias para driblar algumas dificuldades. Então, a pessoa que tem dificuldade de manter a atenção por um período prolongado, a gente vai usar estratégias como uma técnica que é chamada de técnica Pomodoro, onde a pessoa vai produzir um determinado tempo e fazer pausas, para que o cérebro possa se readaptar, ter o período de descanso e voltar com foco novamente e ter uma nova produção. Essa é uma dica até para as pessoas que trabalham no dia a dia, hoje, em casa e tal, porque acho que a gente é notório isso, quantas pessoas acabaram ampliando muito, né? Como é que chama? É técnica Pomodoro. Pomodoro, isso, exatamente. Que é uma técnica que traz essa questão do desempenho e da pausa. Então, você trabalha 25 minutos ou você estuda 25 minutos e faz uma pausa de 5. E aí tem que tomar um grande cuidado, que é o que você vai fazer nessas pausas, né? Porque se eu estou trabalhando e, de repente, nessa pausa de 5 minutos, eu vou olhar meu celular, vou olhar a rede social, pode ser que nesses 5 minutos eu disperse, esses 5 minutos eles se tornem 10 minutos, né? Então, é 25 minutos de trabalho com 5 minutos de pausa com consciência. Então, você vai fazer uma técnica de relaxamento, você vai tomar uma água, você vai dar uma circulada, mas não
não fazer uma tarefa que te faça desviar o foco, né? Tem que tomar cuidado. As pessoas vão assim, vou fazer meus 5 minutinhos assistindo televisão, por exemplo. E aí vai embora na televisão e não volta para os outros 25 minutos, Esse assunto é tão né? interessante, porque assim, quando a gente fala de doença, né, então fala de uma pessoa que teve um aneurisma cerebral, teve um trauma de crânio, teve um tumor, precisou operar, precisou de alguma forma ter o seu cérebro tocado para retirar um problema de saúde, a gente entende o papel da reabilitação. Então, o indivíduo teve um derrame cerebral, aí fica com alteração de linguagem, alteração de comportamento, alteração de memória. Vai passar por um processo de reabilitação para que possa, muitas vezes com cirurgias, com medicamentos, com estímulo eletromagnético e com a neuropsicologia, voltar a ter uma vida normal e satisfatória. Mas quando a gente fala de pegar pessoas que, ok, estão funcionando bem, são saudáveis, mas querem potencializar o cérebro, aí tem um campo que realmente é apaixonante. Eu escrevi aquele livro, Cérebro Ninja, que eu falo sobre isso, e a gente, né, Camila, tem uma parceria de anos com curso de pós-graduação em neuropsicologia, porque assim, a gente está falando aqui de uma coisa, e quem é o neuropsicólogo? Quem é a pessoa que pode estudar neuropsicologia e fazer a reabilitação? O psicólogo, claramente sim, mas outros profissionais também, né? Também. A gente tem fonoaudiólogo. Na realidade, a neuropsicologia ela é multidisciplinar, né? Então, a gente tem várias áreas relacionadas à saúde e educação que podem estudar e trabalhar com a neuropsicologia. Então, fonoaudiologia, terapia ocupacional, a pedagogia, a própria medicina, né? Tem médicos, psiquiatras, geriatras, que às vezes acabam buscando a neuropsicologia para compreender melhor essa questão da avaliação do funcionamento do cérebro, de dicas para poder dar para o paciente no momento da sua consulta, enfim, ela é multidisciplinar. Então, áreas da saúde, da educação e outras áreas também se mesclam com a neuropsicologia também, Eu particularmente no meu dia a dia, a gente trabalha isso na prática clínica, né? Pacientes com hidrocefalia de pressão normal, principalmente idosos que têm aquele acúmulo de líquido dentro da cabeça, que não dá dor de cabeça, mas provoca alteração de marcha, incontinência urinária, problema de memória, que pode parecer ali um Alzheimer ou alguma coisa assim, mas não é. Você vai lá e faz uma cirurgia, coloca uma válvula, uma neurocirurgia, restabelece o fluxo licórico e o paciente melhora. Muitas vezes chega num ponto que é só realmente com a neuropsicologia que a pessoa consegue ir além, estimulando neurônios ou circuitos que estão ali remanescentes, estão caladinhos, mas do jeito certo, com a tarefa certa, você traz o paciente de volta. Agora, eu vou deixar aqui para as pessoas, aqui embaixo, enfim, onde você pode comentar e você pode ler mais coisas sobre o vídeo, um caminho para que você, se quiser se matricular no nosso curso e vier estudar com a gente no núcleo de estudo, que possa fazer. É lógico que não é sempre que tem curso, tem os momentos em que existe a abertura do curso, e são cursos que têm o reconhecimento do MEC, que faz parte do nosso núcleo de estudo, anos fazendo isso, né, Camila? Exatamente, muitos anos. E a gente fica muito orgulhoso, né, porque tem muitas e muitas pessoas que já estão aí atendendo outras pessoas e foram formadas por nós, né? Nós, exatamente, que estão atuando. A neuropsicologia é apaixonante, né? Então, as pessoas, quando entram nessa área, gostam muito da atuação, tanto pela questão da avaliação quanto a reabilitação. Porque você ter um olhar e poder auxiliar um paciente que tem uma dificuldade é muito interessante, né? Você estava falando da questão da hidrocefalia de pressão normal, né? Os pacientes, de fato, quando eles têm um déficit cognitivo, onde o tratamento médico já fez a sua parte, você poder propor para o paciente e auxiliá-lo a ter ganhos cognitivos após esse momento é muito interessante. E esses ganhos são com o treino e com essas estratégias também, né? Não necessariamente a gente precisa que o paciente volte a funcionar melhor do ponto de vista do funcionamento, mas se ele conseguir se adaptar e funcionar melhor com estratégias, já é um super ganho para o paciente, né? E aí, assim, a gente consegue caminhar por essa linha com a reabilitação, com a neuropsicologia. Uma coisa que eu acho que é interessante, que a gente precisa frisar aqui, por que a neuropsicologia, que é algo que você vai trabalhar com uma entrada visual, com entrada auditiva, então você vai estar falando com a pessoa, você vai estar dando tarefas para ela realizar, por que isso, a curto, médio e longo prazo, muda o funcionamento do cérebro? Porque, na verdade, né, Camila, na intimidade microscópica do órgão, a gente tem a comunicação entre os neurônios, as sinapses. Isso. E elas podem ser fortalecidas, esse circuito eles podem ser incrementados, a velocidade de transmissão do impulso elétrico pode ficar aí otimizada. E com isso, o resultado disso, e a gente chama isso de neuroplasticidade, porque antes acreditava que o cérebro é estanque. E a gente sabe que, na verdade, não é bem assim. Ele muda, mas ele não muda a olho nu. Ele muda quando você vê ali o que está acontecendo no universo microscópico, em termos de neurotransmissor, em termos de broto sináptico que vai se formando, de comunicações que ficam mais eficientes ou não. Então, na verdade, a própria neuropsicologia, ela atua modificando essa malha de comunicação que existe entre os neurônios. E a gente observa na prática porque a pessoa tem a memória ruim,
passou um tempo, memória ficou boa. Uhum. E uma vez treinado, Uhum. acabou, né? Ela Exatamente. segue na vida dali para frente, Consegue utilizando as desenvolver. técnicas que aprendeu. E assim, por exemplo, a gente estimula o nosso cérebro todos os dias com as atividades que a gente desenvolve. A diferença é que a gente vai estimular exatamente aquela função que precisa ser estimulada, do jeitinho que ela precisa ser estimulada. Fazendo um comparativo, por exemplo, com a atividade física, então assim, a gente está exercitando o corpo quando a gente caminha até o trabalho, quando a gente sobe uma escada, só que é diferente de você ir lá e fazer a musculação especificamente para aquele músculo do seu corpo. Então a reabilitação ela vai fazer isso, né? Ela vai, a partir da avaliação que você Quer dizer, tem, ela vai você detectar, vai por exemplo, que músculo que está ruim e que exatamente, para grupo trabalhar muscular você tem que trabalhar. especificamente ali, exatamente. E por isso que tem um ganho. Então, assim, não adianta você falar para o paciente que tem uma dificuldade de atenção, faça exercícios para atenção, mas qual aspecto da atenção que está prejudicado? É a atenção sustentada? É a atenção dividida? É a concentração? É a atenção seletiva? Então, assim, são todos esses aspectos que precisam ser avaliados para você saber o que precisa estimular, porque senão você está estimulando algo e não tem o retorno necessário, né? O retorno adequado, na realidade, porque não foi especificamente no foco. Então, a ideia é essa, é você entender qual que é a dificuldade do paciente. Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho muita dificuldade de memória, eu não lembro dos compromissos, eu vou ler um texto e eu não consigo memorizar o texto, enfim, eu não consigo ir bem numa prova, eu não consigo executar o meu trabalho. E aí você faz uma avaliação e você identifica que a pessoa tem uma dificuldade atencional que impacta na memória. Então, esse mapeamento ajuda a gente a entender onde realmente está a dificuldade da pessoa e o que precisa ser melhorado, né? Não adianta eu fazer exercícios de memória se o meu problema está na atenção, né? Então, assim, é isso que a gente tenta identificar com o paciente, né? Qual é o ponto que precisa ser trabalhado para que a gente possa depois fazer um treino ali rigoroso, sistemático, né? E a gente está falando de um treino sistemático mesmo, né? Então, a gente faz... É importante que o paciente tenha a regularidade, porque o cérebro ele aprende por repetição, né? Com o treino mesmo. Então, a gente precisa exercitar regularmente aquela função para que possa ter essa neuroplasticidade, esse desenvolvimento do Isso que cérebro. você fala da repetição é muito bacana, né? Porque quando a gente vê o processo pedagógico que as crianças são submetidas, e todos nós fomos, o que acontece, o que a mãe e a professora sempre diz para o aluno? Olha, estuda todo dia um pouquinho, melhor do que você estudar muitão na véspera. Por que isso? Porque se lenta e progressivamente você vai dando estímulo para o tecido cerebral, o que acaba acontecendo é que você vai fortalecendo esses caminhos neurais. E a eficiência na hora de uma solicitação, por exemplo, uma prova, quer seja uma prova oral, uma prova prática, uma prova teórica mesmo, é que você tem uma resposta muito melhor. E além do que também, né, a gente sabe que o sono acaba sendo um momento super importante, exatamente, onde muita coisa que a gente estimulou durante o dia vai se consolidar no período da noite. Isso, vai ser consolidado à noite. Então a gente precisa prestar exatamente. atenção nisso também. E por isso que é importante esse estudo, faz todo sentido esse estudo diário, porque quando você faz uma leitura e você tem um monte de informações novas, essas informações estão na nossa memória de trabalho, né? Então elas não estão consolidadas. Para que você possa ter o aprendizado efetivo, você tem que entrar em contato com aquele conteúdo algumas vezes e de um modo lento, você precisa dormir para consolidar a memória, para que você possa chegar no momento de uma prova ou de uma situação profissional que te exija aquele conhecimento, que você consiga trazê-lo adequadamente. Quando a gente estuda tudo em um momento, e aí vai fazer a prova, está na memória de trabalho. Se tiver um momento de ansiedade, um pico de estresse, já existe um risco enorme de você ter aquele famoso branco e não lembrar o conteúdo que você tem a memória de trabalho, que a naquele gente momento. usa esse termo, né, na neuropsicologia, nada mais é do que um tipo de atenção, né? Exato. Seria aquela memória que faz com que você esteja entendendo aqui o que Camila e Dr. Fernando estão falando. Que faz com que você segure a informação na mente. Você está assistindo aqui a gente falando, e o que a gente está falando aqui agora faz sentido, porque você está sustentando dentro da sua mente essas informações. Isso é memória de trabalho. Exatamente. Que tende a ir embora assim que você toma um banho, ela vai embora. Isso. Se tiver uma relevância emocional, Exatamente. ou se você desejar que ela se consolide, o processo acontece de uma forma diferente. Então, por isso que você precisa da repetição para transformar essa memória de trabalho, que envolve muito mais um processo atencional e executivo até, numa memória de longo prazo, né? Então, assim, é essa memória que você precisa trabalhar para que forme uma melhora de longo prazo, porque ela vai embora se você não entrar em contato com esse conteúdo. Então, se você me falar um número de telefone agora, eu vou fixar até eu digitar aqui no meu celular. Mas daqui a pouco essa informação, se ela não for uma informação relevante, se eu não for usar esse número daqui 5 minutos, eu não vou lembrar mais daquela informação, ela vai embora, né? Camila, eu acho que antes de a gente encerrar aqui a nossa conversa e eu te agradecer, eu queria falar uma coisa para os nossos espectadores e até mesmo futuros estudantes em conjunto, né? A gente também precisou, de alguma forma, ampliar o nosso raio de ação para abraçar todas as pessoas que têm interesse, principalmente nesse período de pandemia. Então, a gente, hoje em dia, tem um braço do online que pode, enfim,
ser uma forma, e acaba sendo dessa forma, né? Um jeito eficiente para que você venha aprender a neuropsicologia, para que você tenha mais conhecimento, possa treinar, e depois, passando todo esse período, possa ter aplicação prática. A gente também vai deixar aqui, né, todo o formato, os contatos, os sites, para que você possa entrar, entender o que é o curso, se matricular e vir estudar com a gente. Isso, a gente trouxe uma série de cursos novos nesse formato online para que as pessoas possam continuar tendo o seu estudo, o seu desenvolvimento, mesmo nesse período onde a gente não pode estar presente, né, aprendendo informações novas. Então, a Escola de Neuropsicologia veio com essa proposta de trazer cursos diferentes dentro da nossa área, relacionados a diversos tipos de doenças e desenvolvimento do cérebro, para que as pessoas possam se aprimorar à distância enquanto a gente está nesse momento. É aquilo, né? Se você não remoto. pode vir até aqui, nós vamos até você. Exato, né? Utilizando perfeito. aí a tecnologia da comunicação. Camila, Exatamente. muito obrigado. Eu tenho certeza que o público aqui adorou. Eu também vou deixar, além de todos os nossos contatos para se saber sobre o curso, também suas redes sociais. Eu agradeço, obrigada. Tá bom? Obrigado a Obrigada. você, Camila. Até a próxima. Até.